Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de saudar o senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Valdeci Oliveira, e ao saudá-lo, peço licença para cumprimentar cada um dos deputados e deputadas desta Assembleia Legislativa. Saudar meu caro vice-governador do Estado, agora ex-deputado, Gabriel Souza, e ao saudá-lo quero também cumprimentar aos seus familiares, a Thalise, seus pais, a Dora, a todos aqueles que te acompanham na tua jornada, Gabriel, e agradecer também a confiança em teu nome que todo o nosso grupo político formou em torno da minha liderança para este projeto, para o nosso Estado ao longo dos próximos 4 anos. Gostaria de saudar a senhora presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, ao Procurador-Geral de Justiça do Estado, doutor Marcelo Lemos Dornelles, a Defensora Pública-Geral do Estado em exercício, doutora Melissa Torres Silveira, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Alexandre Postal, ex-presidente deste parlamento, saudar o prefeito municipal de Porto Alegre, Sebastião Melo, e ao lado dele saudar também o registro especial a prefeita municipal de Pelotas, a minha cidade, Paula Mascarenhas, e com ele saudar a todos os prefeitos aqui presentes. Saudar o primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Elisandro Sabino, uma saudação à sua excelência, reverendíssima arcebispo metropolitano de Pelotas, Dom Jacinto Bergman, em seu nome peço licença para saudar as demais autoridades religiosas aqui neste espaço. Deixar o meu abraço, o meu carinho em especial à minha família, meu pai, José Luiz Marasco, a minha mãe, Roseliana, ao Thales, que aqui me acompanham, meus irmãos, minhas cunhadas, tios, primos, familiares que acompanham essa jornada já extensa na minha vida pública. Senhoras e senhores, hoje é um dia de reencontros. Há 4 anos eu estava aqui nesse mesmo púlpito e muitos de vocês ajudavam a lotar esse plenário do Parlamento Gaúcho, um local de tantas lutas, de tantas histórias e conquistas. Iniciava ali, naquele 1º de janeiro de 2019, naquela oportunidade, uma tarde, o meu primeiro período como governador do Rio Grande do Sul. Era a posse de uma gestão que mobilizava propósito e esperança, 2 combustíveis essenciais sem os quais a política se desnutre. Sem propósito e sem esperança, vale dizer, a política se desconecta da população. E é a população que a justifica. A política perde sentido e desperdiça efetividade. Naquele 1º de janeiro de 2019, nós revelávamos um sonho que não é diferente do sonho que ainda acalentamos e que também reencontramos nessa manhã de domingo. O sonho de superar desafios crônicos e lançar as bases de um novo tempo para o nosso Estado. O sonho de fazer com que o Rio Grande seja genuinamente o melhor lugar do Brasil para se viver era e ainda é o horizonte a ser perseguido, o melhor das nossas habilidades políticas e técnicas. 4 anos depois, nós estamos aqui novamente juntos, reencontrando e revisitando o mesmo desejo, impulsionados pela mesma garra, atraídos pela mesma tarefa de transformação. No discurso de posse de 2019, eu disse que não estávamos dando posse apenas a um novo governo, mas que estávamos dando posse a um novo futuro. O futuro é sempre resultado de uma articulação complexa entre sonhos, vontades e ações. Por isso, dizer naquela circunstância que precisávamos construir um novo futuro tinha um sentido de mobilização, a humildade de quem reconhece o tamanho do esforço e a consciência de que se trata de um trabalho coletivo, muitas vezes condicionados pelo imponderável. Eu repito aqui um trecho daquele discurso porque considero absolutamente atual. Abre aspas. Nós queremos
e vamos romper com velhos modelos, porque esse novo momento exige também novas formas de fazer, de construir e de unir. Ou damos posse a esse novo futuro, ou só nos restará a glória de um passado bonito e honroso, mas que não volta mais. Não podemos mais ficar parados no tempo, porque, meus amigos, nós nem sequer temos mais tempo. Precisamos compreender que quando os tempos mudam, nós também precisamos mudar. Fecha aspas. Senhoras e senhores, nós não ficamos parados no tempo nos últimos 4 anos. Ouvimos os clamores da época em que vivemos e redesenhamos muitos aspectos da vida política, econômica e social do nosso Estado. O futuro ainda está lá, ali adiante, como algo a ser perseguido, mas certamente mudamos a conjuntura e encurtamos o caminho do Rio Grande do Sul para chegar até esse futuro. Pela coragem e ousadia de muitos que estão aqui nessa manhã, colaboradores fundamentais deste projeto, nós voltamos a poder imaginar um horizonte promissor para o Rio Grande do Sul por conta das possibilidades abertas por um projeto e uma agenda muito claros. Nessa trajetória singular, fomos guiados por uma diretriz transparente, validada nas urnas lá em 2018, a de conduzir as mais profundas transformações no panorama do setor público em nossa história recente, colocando em condições de poder estar à altura da gigantesca revolução tecnológica, social e econômica em curso. Não foi fácil fazer o que fizemos, mas foi necessário e o tempo assegurará foi acertado. A partir dessa agenda de modernização, pouco simpática em alguns aspectos, porém inadiável, reorganizamos a casa, recuperamos a capacidade de fazer o que a sociedade espera de nós. É motivo de muito orgulho a caminhada que nos trouxe até aqui. Das primeiras reformas aprovadas por uma Assembleia Legislativa sensível aos anseios da população que nos elegeu, até os históricos investimentos do programa Avançar. Fizemos muito e fizemos juntos. Mas tão importante quanto o estoque expressivo que acumulamos em realizações, em obras e investimentos, tão fundamental quanto o que fizemos foi o como fizemos. Mostramos que é possível, sim, construir um novo Rio Grande do Sul com diálogo, conciliação e tolerância. Mostramos que é possível fazer política com firmeza e convicção, sem negociatas, sem confrontos e ataques, sem agredir adversários ou quem discorda de um determinado ponto de vista. Praticamos uma política que não aposta em rupturas ou traumas. Acolhemos civilizadamente a divergência. A partir da relação que nós estabelecemos, da convivência saudável entre poderes e instituições e entre governo e sociedade, proporcionamos um modelo de articulação política e administrativa sereno e produtivo. Não apagamos conquistas do passado, respeitamos aquilo que foi feito por quem nos antecedeu, agimos com a marca da colaboração e em benefício daquilo que de mais nobre move a ação de todos nós, agentes públicos que somos, melhorar a vida das pessoas. Nesse momento de reinício e de reencontro, me permitam fazer um breve inventário das conquistas obtidas por um grupo político e uma equipe incansáveis, parceiros e parceiras de jornada, sem os quais nós não teríamos chegado até aqui. Faço uma afirmação que pode até soar pretensiosa, mas entendam apenas como uma prestação de contas daquilo que fomos capazes de fazer em todas as áreas da gestão pública. Por certo, nós não resolvemos tudo,
Não agradamos a todos, mas não houve setor, não houve segmento que não tenha tido uma ação decisiva, que não tenha merecido a nossa atenção dentro dos limites do possível e sempre com o intuito de indicar soluções duradouras, sustentáveis e estruturais. Os nossos resultados deste ciclo de governo são abrangentes. Vamos a algum deles. Colocamos o salário do funcionalismo em dia. Não só isso, realizamos concursos, recompusemos efetivos, concedemos revisão geral na remuneração para todos os servidores, depois de o Estado ficar por anos sem ter condições de promover reajustes. Pagamos dívidas históricas junto a fornecedores e prestadores de serviço, com destaque para os da saúde, garantindo a estabilidade administrativa que auxiliou a atravessar as exigências de uma pandemia absolutamente inesperada. Conquistamos o equilíbrio fiscal que nos permitiu reduzir impostos responsavelmente e ganhar fôlego financeiro para conduzir o maior ciclo de investimentos da história recente no Rio Grande do Sul. Do ponto de vista fiscal, ainda não apenas equacionamos os problemas do presente, como encaminhamos soluções para as questões de longo prazo com a adesão ao regime de recuperação fiscal. Obtivemos o status de zona livre de aftosa sem vacinação, possibilitando a abertura de novos mercados para a proteína animal gaúcha. Retomamos investimentos em cultura com recursos próprios, estimulando a produção e qualificando equipamentos culturais, em contraponto a um cenário nacional de ataques e de menosprezo à cultura. Lançamos um ousado programa de transferência de renda por meio da Justiça Fiscal, o Devolve ICMS, reconhecido nacionalmente e que vai transferir nos próximos 4 anos R$1 bilhão à população mais vulnerável, aqueles que mais necessitam do governo. Porque contas equilibradas não são um fim em si mesmo, mas meio fundamental para alcançarmos o objetivo de cuidar de quem mais precisa. Fizemos com que o salário de ingresso de um professor de 40 horas na rede estadual saísse da necessidade de completivo salarial para tornar-se 10% superior ao do piso nacional da categoria, e criamos um novo plano de carreira para o magistério que estava inalterado desde 1974, já afetado por anacronismos. Reduzimos a burocracia e agilizamos o ambiente para o empreendedor, por meio de revisão de normas, entre elas a do Tudo Fácil Empresas, como outras iniciativas. Fizemos o maior investimento em inovação nos últimos 10 anos e garantimos o maior orçamento da história para a Fundação de Amparo à Pesquisa, a nossa FAPERGS. O nosso plano de obras em estradas, com quase R$2 bilhões aplicados nas rodovias gaúchas, melhorou a competitividade e a logística. Economizamos tempo e dinheiro, mas também, sobretudo, salvamos vidas com a melhor condição das nossas estradas. Chegamos perto de ter 100% dos serviços públicos digitalizados, melhorando o acesso eletrônico da população ao governo e tornando o Rio Grande do Sul referência nacional em governo digital. O Rio Grande do Sul volta a ter uma política habitacional que será aprimorada e aprofundada para os próximos anos. Um amplo e bem-sucedido programa de privatizações reduziu passivos, trouxe R$4,5 bilhões para investimentos e desonerou o Estado de operar diretamente tarefas que não devem, ao nosso ver, estar no foco do poder público. Os serviços continuam públicos e o governo não se ausenta, permanecendo com um papel relevante na regulação e na fiscalização deles, mas a operação
passa a contar com a agilidade e a capacidade de financiamento próprios do setor privado em benefício do interesse público. Assumimos compromissos globais com a redução da emissão de gases que provocam o efeito estufa e lançamos as bases para o desenvolvimento da indústria do hidrogênio verde. Aprovamos um novo Código Ambiental que atualizou a legislação gaúcha e que agilizou processos de licenciamento sem descuidar do meio ambiente. Com o RS Seguro, alcançamos redução histórica dos principais índices de criminalidade. Enfim, como eu disse, a lista de resultados é extensa. Esse é um novo presente do Rio Grande do Sul, ponto de partida bastante diferente daquele de anos atrás e a partir do qual iremos implementar as ações do nosso segundo governo, encurtando ainda mais o acesso ao sonhado futuro. É importante lembrar que esses resultados foram alcançados em um mandato marcado por 2 estiagens e uma pandemia. E eu falo isso não como desculpa para eventuais limites e imperfeições, mas para sublinhar o contexto em que governamos. Fomos um governo de desafios que desafiou e um governo que foi desafiado. Eu não posso deixar de lembrar o esforço tremendo daqueles dias que se tornariam longos meses de pandemia, ainda não completamente superados, em que enfrentamos o desconhecido com respeito e com a ciência. Fizemos o que esteve ao nosso alcance e lutamos contra o vírus, contra o negacionismo e contra a desinformação. Infelizmente, nós perdemos 40 mil vidas no Rio Grande do Sul, a quem eu rendo a minha homenagem e aproveito para expressar aos familiares e amigos daqueles que se foram os nossos sentimentos, porque esta perda, muitas delas, poderia ter sido evitada se houvesse maior compreensão de outras lideranças do momento em que estávamos passando, e se tivessem sido adiantadas a vacinação e outras medidas. E em memória deles, destas pessoas, mantenhamos sempre a nossa vigilância, o nosso cuidado e a certeza de que a ciência e o respeito à ciência são essenciais para o cuidado e para o cumprimento do nosso compromisso como agentes públicos. Senhoras e senhores, hoje nós iniciamos o segundo mandato. Pela primeira vez, um governador foi reeleito pelo sufrágio universal para um mandato consecutivo no Rio Grande do Sul. O fato eleitoral é louvável, mas não há tempo a perder com comemorações. Nós montamos um secretariado qualificado técnica e politicamente, que será empossado a seguir no Palácio Piratini, com uma tarefa tão clara quanto à agenda e quanto aos nossos propósitos: melhorar o desempenho, a performance do governo. Nós vamos acelerar o passo, aproveitando as lições e os avanços dos últimos anos. Temos um plano de governo com diretrizes e prioridades claras em todas as áreas, mas eu quero salientar aqui 5 pontos principais já sublinhados na campanha eleitoral. A principal prioridade: iremos melhorar a qualidade da educação e do aprendizado no Rio Grande do Sul. Nós arrumamos as contas, estamos arrumando o governo e vamos arrumar a escola. É a partir da educação que nivelaremos as oportunidades e que vamos proporcionar o mesmo ponto de partida para que os nossos jovens estejam preparados para os desafios econômicos e humanos deste novo milênio. Outra prioridade é fazer com que o Rio Grande do Sul se consolide como polo nacional de qualidade no atendimento à saúde, investindo em estrutura e garantindo fluidez financeira ao sistema e à prestação do serviço. Tarefa prioritária também será a de combater a pobreza, em especial a pobreza infantil, não só ampliando mecanismos de socorro,
como intensificando ações de assistência e renda. Não pode ser considerado eficiente um Estado em que haja na população quem passe fome. Não podemos admitir essa situação vergonhosa de desigualdade e nem imaginar que é um problema para os próximos governos. O problema é nosso e é urgente. Vencidos os embaraços financeiros que consumiram boa parte da energia administrativa ao longo dos últimos governos, chegou a hora de apoiar ainda mais decisivamente o desenvolvimento econômico. Faremos isso a partir de duas prioridades nesta próxima gestão. Temos o compromisso de incentivar ao máximo o agronegócio e a agricultura familiar, além de indicar soluções reais para o enfrentamento dos ciclos recorrentes das secas através de robusto programa de irrigação para proteger as nossas lavouras. Eu também asseguro que vamos concentrar os nossos esforços naquilo que proporcione o crescimento econômico com inovação, apostando na transição energética e na sustentabilidade. O nosso governo se inspira no empreendedorismo do povo gaúcho e dá condições para que o empreendedor cumpra com liberdade e competitividade o seu papel na geração de riquezas. Eu costumo dizer que o esforço de quem empreende precisa estar em empreender e não em administrar um complexo rol de processos burocráticos, desde licenciamentos ao nosso sistema tributário. O povo gaúcho é capaz, é forte, capaz de empreender e de surpreender pela sua força de trabalho, e precisa colocar essa energia no empreendedorismo e não nas relações com a fazenda ou com órgãos do governo. Nós somos de um Estado que se orgulha do seu passado, mas temos convicção de que vivemos de futuro. Por isso, cada vez mais, vamos alinhar o Rio Grande do Sul ao que buscam os jovens, os novos talentos. Um Estado vibrante, que estimula a criatividade, que acolhe a diversidade, que fomenta novas tecnologias e o empreendedorismo. Essas são, senhoras e senhores, as prioridades que serão perseguidas em um cenário de absoluto compromisso com a responsabilidade fiscal. Não há vitória social sem êxito fiscal. É falsa e muitas vezes ideologizada a contradição que buscam estabelecer entre o fiscal e o social. Estamos assumindo o governo do Estado com dúvidas a respeito da receita para este ano de 2023 e para os próximos anos, por conta de decisões alheias à vontade da administração estadual. Mas iremos trabalhar para que não percamos a linha do equilíbrio e tenhamos recursos para seguir com os investimentos e a oferta qualificada de serviços públicos, visando sempre um maior impacto social. A austeridade é vital para que a gestão pública possa mirar outras frentes de médio e longo prazo, não apenas para o fechamento das contas no final do mês. Portanto, jamais iremos colocar em risco a saúde fiscal do Estado. Foi por ver esta saúde fiscal ameaçada que eu tomei a decisão de concorrer e que formamos ampla e histórica coalizão política na eleição de outubro. Foi para manter esta solidez fiscal que a população gaúcha nos concedeu o voto na urna. Acrescento às metas administrativas compromissos civilizatórios, dos quais também não abriremos mão. Seremos um governo comprometido com a diversidade humana em todas as suas manifestações e demandas, como livre expressão das vontades e dos direitos individuais. O amor e a liberdade
são alicerces poderosos sobre os quais iremos construir o Rio Grande do Sul que desejamos. O meu papel como governador é liderar um grupo na direção desses objetivos, apresentar o sonho e o plano viável para concretizá-lo. Farei a condução com a ajuda de muitos, mas quero destacar o papel do vice-governador neste processo. Eu sou um privilegiado nesse sentido. No primeiro governo, eu tive como vice-governador um cidadão e servidor público exemplar, o governador Ranolfo Vieira Júnior, que concluiu o nosso mandato com maestria, honradez e sabedoria. Íntegro, responsável, leal, o Ranolfo sempre esteve próximo e o considero mais do que um aliado primordial, um amigo sincero nessa jornada. Muito obrigado, governador Ranolfo, a quem eu terei a honra, logo mais, de suceder. Agora, eu tenho como vice-governador um jovem líder político. Jovem, mas um ano mais velho que eu. Brincávamos na campanha eleitoral que precisávamos de alguém com mais experiência de vida na chapa. Então convidei o Gabriel, que tem 38, aliás, completando amanhã, 39. Parabéns desde já ao nosso vice-governador. O Gabriel, um jovem líder político igualmente sábio, íntegro, responsável, leal. Com o Gabriel, tenho certeza que vamos alcançar novos resultados expressivos. Gabriel, que está se despedindo deste plenário, na condição em que atuou como deputado de forma decisiva para os avanços do Rio Grande nesses últimos 8 anos, eu conto contigo para fazermos juntos a evolução da evolução obtida neste governo que encerra o seu período de mandato. Esse é o nosso desafio. Eu dizia há 4 anos que olhávamos para quem nos antecedia com respeito e que procuraríamos ter evolução do que aquele governo tinha sido capaz de fazer. Pois agora, nosso desafio é sermos evolução da evolução que procuramos ser ao longo desses últimos anos. Senhoras e senhores, nessa manhã de reencontros e compromissos, eu sinalizo ao futuro o meu desejo de seguir fazendo política a partir de princípios sólidos, mobilizado pelas ideias e pelos ideais que eu venho amadurecendo e convertendo em ação concreta ao longo da minha trajetória de 21 anos dentro do meu partido, o PSDB. Vencemos uma eleição acirrada, praticando a tolerância e o respeito, driblando a polarização que machuca o país. Colocamos as questões do Rio Grande do Sul no centro do debate político-eleitoral, escapando de uma guerra política que anestesia o Brasil, da briga sem fim que distrai a máquina pública e a cidadania dos verdadeiros problemas. A nossa vitória sinalizou a viabilidade de um centro democrático, com projeto, com agenda, com força política. Comprovamos que é possível alcançar resultados eleitorais com tolerância, respeito e responsabilidade administrativa, aglutinando pessoas, sem dispersar iniciativas e sem ceder aos apelos dos populismos e dos extremismos. Eu agradeço aos partidos e às lideranças políticas que, compreendendo este esforço e este contexto, compuseram o nosso arco de alianças desde o primeiro turno e aqueles que se somaram ao longo do caminho. Agradeço, inclusive, aos partidos de oposição que tiveram conosco entendimento num momento histórico da nossa democracia, não deixando de ter divergências, mas unindo-se à compreensão de uma forma de fazer política com respeito e tolerância. Nós não podemos nos iludir ou nos inebriarmos
com a vitória. Ela traz enorme responsabilidade e é preciso converter esse capital político em ações efetivas e perceptíveis, sabedores de que a população será ainda mais exigente com um governo reeleito. Seremos, presidente Valdeci, como o senhor disse no seu discurso, ainda mais cobrados, mais desafiados e pressionados, e com razão, que particularmente considero será um impulso produtivo para os anos que virão pela frente. Hoje, no Rio Grande do Sul e em todo o país, a posse dos eleitos para os cargos do Poder Executivo acontece como etapa fundamental do processo democrático. Não nos enganemos, a democracia, nosso maior bem coletivo, está ameaçada por inimigos da vontade popular. Hoje os eleitos assumem que os não eleitos devem se reorganizar pela política e aguardar novas eleições, tendo à sua disposição instrumentos garantidos para exercer legitimamente a oposição a que desejarem fazer. É assim a democracia. A partir de hoje, os eleitos estão convertidos pelo povo e pelas instituições em governantes para todos, merecendo ser respeitados e contraditados nos limites da civilidade e da Constituição. Nesse sentido, garanto ao povo gaúcho que manteremos com o governo federal uma relação saudável e madura de respeito federativo. Nós e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atendemos a mesma população aqui no Rio Grande do Sul. Não existe um povo federal e outro povo estadual. É o mesmo povo para quem direcionaremos os nossos esforços. Divergimos ideologicamente e programaticamente em muitos temas, mas não esperem do nosso governo nem subserviência, nem sublevação em relação ao governo federal. Nós temos pautas comuns, administramos urgências, temos problemas bem objetivos para resolver com diálogo, sobriedade e grandeza cívica. Senhoras e senhores, deputados, deputadas desta casa, povo gaúcho que nos acompanha. 4 anos depois, eu sinto a mesma emoção ao iniciar um mandato como governador. Eu estou muito entusiasmado, mas, acima de tudo, consciente da enorme responsabilidade que se apresenta. Superar um governo que já foi exitoso nas suas circunstâncias não é tarefa fácil, mas sobre a qual colocarei todo o meu esforço, toda a minha energia, todo o meu amor. Eu mudei, aprendi muito, envelheci. Vocês mudaram, todos mudamos. E o Rio Grande do Sul, agora, também é outro. O sonho, no entanto, o sonho permanece inalterado. E é para converter esse sonho em realidade que nos lançamos à aventura e aos compromissos de um segundo mandato. Quando, aos 25 anos de idade, eu assumi a presidência da Câmara de Vereadores de Pelotas, tomando os versos de Paulinho da Viola, eu disse, buscando humildade: as coisas estão no mundo, o que eu preciso é aprender. Passados os anos, eu vejo o quanto eu aprendi e percebo o quanto há ainda por aprender. Mas, igualmente, me enche de orgulho, de satisfação, ver o quanto, com a ajuda de tantas pessoas, eu fui capaz de realizar. E, do mesmo modo, o quanto ainda temos e seremos capazes de realizar pela frente. Hoje, eu reencontro, a partir deste plenário, a população do meu querido Rio Grande na condição privilegiada
e desafiadora de governador de todos os gaúchos. Eu estou muito feliz. Gostaria que cada um pudesse entrar no meu coração, neste momento, e perceber esta alegria, esta felicidade, a energia e o amor que eu vou depositar em tudo que eu puder para honrar as expectativas da minha população. Eu me sinto preparado para essa jornada, confiante pela parceria de todos, daqueles que estão conosco, pelo respeito daqueles que não estão, e peço a Deus que nos dê sabedoria, humildade, força para estar à altura das maiores expectativas do povo gaúcho. Muito obrigado.